Olá pessoal, eu sou Lúcia, eu moro em Assis e aí eu fui convidada pelo pessoal do SEAMA a falar sobre as punk. Bom, desde muito cedo, desde criança, eu fui uma criança que eu gostava muito de experimentar e explorar sabores. Então eu comia matinhos, comia folhas de algumas plantas, brotos, é, flores também, né? Aí depois, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que essas plantas consideradas matos são as punk, ou seja, elas são as plantas alimentícias não convencionais. Por que são não convencionais? Porque são plantas que têm um grande potencial alimentício, mas que usualmente não fazem parte do nosso cardápio. Geralmente são plantas que os nossos avós cultivavam ou colhiam nos matos, né, e utilizavam com grande sabedoria, e que depois, com o passar do tempo, ficou no esquecimento, porque nós fomos acostumados a comer só algumas plantas. Tá? Por exemplo, no dia a dia comemos arroz, feijão, uma proteína animal, salada, geralmente alface ou couve, e algum legume, também um legume que se come normalmente, né? Mas as punk, elas são de uma riqueza de sabores, de nutrientes, que vale a pena se estudar e se explorar na cozinha. De uns tempos para cá, houve um aumento dessa exploração. Inclusive, grandes chefes de cozinha já estão utilizando-as, né? Nós temos um pequeno espaço, né? uma pequena chácara, e a gente costuma plantar junto com a horta as punk. E além de plantar junto com a horta, nós observamos que elas vão nascendo conforme você deixa de colocar veneno, deixa de explorar explora mais a parte orgânica. Então elas vão aparecendo. Aí, como a pessoa já pode ter um certo conhecimento, ela pode estar explorando essa punk. Bom, as punk por muito tempo foram consideradas daninhas, né? Mas elas são muito ricas e vale a pena se mudar o hábito alimentar. Bom, gente, por exemplo, vamos falar um pouquinho da jaca. A jaca é uma fruta, para mim é deliciosa, mas muitas pessoas não gostam. E ela é utilizada verde em diversos pratos. Ela é cozida e refogada e transformada em tortas, em bolo salgado, ou mesmo consumida apenas em coxinha, como coxinha, recheio de coxinha, né? E também nós podemos dar o exemplo da banana, que é outra fruta que verde ela é chamada de punk. Tá? A banana verde ela pode ser transformada em chips muito saborosos, né? Também ela pode se tornar a biomassa, que é também muito utilizada e também muito nutritiva. E aquele coração que fica, chamado mangará, que fica pendurado no cacho, é uma iguaria, muito saborosa também, e que ela pode ser utilizada, né? E tem o sabor semelhante à alcachofra. Depois que retira o cacho da bananeira, você pode utilizar o palmito da bananeira, que fica no centro do caule. Também esse palmito é utilizado como se fosse o palmito normal, tá? Bom, dentre outras punks que a gente utiliza em casa, eu costumo fazer, além de refogados
com a taioba, com a Ora Pronobis, com a Bertalha. Eu também utilizo em tortas muito nutritivas. Tá? Utilizo também a Ora Pronobis, que é assim o máximo assim na parte da proteína, né? Que 25% da Ora Pronobis é proteína. Também eu queria fazer assim um desafio. Que tal você ter um jardim comestível? Tá? Que tal em uma floreira você plantar capuchinha? A capuchinha, ela é de uma riqueza de sabor incrível. As flores são consumidas, as folhas são consumidas, os galinhos e também a semente. As flores e as folhas, elas têm um sabor picante, semelhante ao agrião. E as sementes, elas são utilizadas como se fossem alcaparras. Tá? E além da capuchinha, você pode plantar também as tagetes, que as tagetes são aquelas florzinhas amarelas, né, que você coloca num canteiro, elas são muito coloridas e o sabor é agradável. Além das folhas, que também pode se utilizar, né, em temperos, né, das tagetes. Também pode se usar a begônia, né, aquelas begônias de jardim, né, as folhas e as flores são saborosas e além de saborosas, elas têm assim dão um colorido especial aos pratos. Além disso, pode-se utilizar também as flores de ipê. É interessante que a gente vê é muito lindo, né? O ipê amarelo, o ipê branco florido e fazem um tapete, né? Abaixo das árvores. Mas a gente nunca imagina que aquelas flores também são muito saborosas, que podem ser usadas cruas em saladas, podem ser salteadas, podem ser refogadas, cozidas, ser colocada no meio dos temperos, né? Tanto o ipê branco como o ipê amarelo são duas bastante utilizadas, que são bastante saborosas também. Outra coisa que se usa a flor para se comer, né? É a flor da abóbora. Tá? As flores da abóbora são utilizadas empanadas. Tá? Empanadas, e também pode ser feito bolinho, pode ser feito tortas. Todas essas punks que eu estou listando, elas servem para fazer tortas, que assim, de agrado geral. Não é nada assim, de uma causa repulsa. Né? Também existe o peixinho, que é o peixinho da horta, que o sabor é interessante e é utilizado empanado ou assado. E eu costumo utilizar também, da mesma forma que o peixinho da horta, uma planta chamada aça-peixe, que é uma planta que tem nos pastos, né? E você as folhas você faz da mesma forma que o peixinho da horta. Também de sabor, é crocante, serve como um tira-gosto, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vale a pena a gente utilizar, aprender, pesquisar, né? Tem alguns livros importantes que a gente pesquisa, né? E aqui no nosso espaço a gente costuma produzir para o nosso próprio consumo, né? E a gente percebe que há uma mudança, essa mudança de hábito alimentar é uma coisa assim incrível, que melhora tudo na vida da gente, a utilização. E dentre as flores, existe também a possibilidade de usar a Thunbergia, né, que é essa planta que está aqui atrás de mim, que tem as flores que você utiliza as pétalas, que tem sabor de cogumelos. Você coloca nas saladas, além do colorido bonito, ela ainda vai servir para o seu
paladar, né? Também para você pode utilizar as flores da primavera, tá? Que nós temos primavera vermelha, que você fazendo um chá, né? Um chazinho, e depois acrescenta um suco de limão, por exemplo, ou maracujá, ele vai se tornar um chá, um suco colorido, bem agradável aos olhos e ao paladar também. Bom, gente, eu trouxe aqui 3 punk, né? 3 tipos que a gente utiliza bastante em casa e que eu gostaria de mostrar para vocês. A primeira é a pimenta rosa, tá? A pimenta rosa é uma iguaria muito saborosa, utilizada assim in natura ou seca. É utilizada em saladas, né? Em carnes, em refogados. Tudo que você necessitar de um sabor a mais, você utiliza a pimenta rosa, tá? Outra punk é o hibisco. Esse é o hibisco sabidarifa. Ele é muito saboroso e tem muitas utilidades. Nós utilizamos em primeiras folhas, né? Quando elas estão tenras, antes da floração, a gente utiliza para fazer arroz, para temperar o arroz, aquele chamado arroz de cuchá, tá? E também, depois, quando saem as sépalas, né? Esses frutos, nós utilizamos para chás, utilizamos também em conserva salgada, que é chamado umê ou hanaumê, né? E depois utilizamos muito, que é o que eu gosto muito de fazer, as geleias, tá? As geleias com açúcar orgânico, fica muito bom, muito saboroso, tá? E por fim, eu tenho aqui, né, a nossa queridinha, né? Ou seja, a Ora Pronobis, tá? Eu tenho vários tipos, mas vou mostrar para vocês 2 tipos. Essa Ora Pronobis, ela é da flor rosa, tá? E ela é usada preferencialmente refogada ou depois de se fazer o branqueamento. Ela é rica, né? Tem muito oxalato de cálcio. Então algumas pessoas têm um pouco de sensibilidade, né? Aí dá uma certa picância na boca. Então, depois que você fizer o branqueamento ou refogar, fica tranquilo, você pode utilizar normalmente. Pode fazer bolinho, pode fazer no feijão, pode refogar simplesmente. Tem pessoas que fazem omelete, torta, e inclusive dá para se fazer pizza, né, com ela, recheado com ela. As flores também são utilizadas. Agora essas flores estão fechadas, que ainda não achei nenhuma aberta. E a característica é que as folhas são grandes, tá? Então, as espinhas, os espinhos também são bem grandes, tá? Então essa aqui é como você identificar, tá bom? Aí o outro tipo de Ora Pronobis é esse aqui. Bom, não falei, essa de flor rosa, ela é o formato dela é arbusto. Não chega a ficar grande, mas ela pode ser podada e a floração é constante, tá? É uma planta muito bonita. A outra é essa daqui. Essa daqui é aquela que dá flor amarela. Ela geralmente, os espinhos delas estão aqui, né? E elas podem ser consumidas cruas. As folhinhas você coloca em salada, é a mesma utilização da outra, só que você pode consumir crua. E quando ela tem os brotinhos, é uma iguaria assim, excelente. A gente gosta muito e nós usamos muito, tá? Então, para você fazer a comparação, né? Essa tem as folhas grandes e largas, essa tem as folhas menores, tá? O tom de verde também é diferente, mas as duas têm as mesmas propriedades em relação a proteínas,
a minerais, a vitaminas, é muitíssimo rico. Dessas duas, ou uma das duas, que vale a pena se ter um pezinho no quintal, tá? Plantar e consumir, ou adquirir de pessoas confiáveis, né? Uma coisa que eu acho importante dizer é que você vai encontrar as punks em qualquer beirinha de estrada, qualquer mato, quintal desocupado, mas a gente não aconselha esse tipo de utilização, tá? Porque pode conter venenos, pode conter poeira, pode conter dejetos de animais, tá? De preferência, as punk têm que ser consumidas quando você sabe de onde veio, né? Ou você plantou na sua casa, tá bem? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Agradeço muito o convite e qualquer coisa, né? Qualquer dúvida, eu estou aberta. Vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar, mandar o WhatsApp, né? E foi uma oportunidade boa para mim. Eu gostei muito porque é um assunto que para mim é emocionante. Tá? Então eu agradeço muito o convite do pessoal da SEAMA, eu agradeço muito poder fazer parte da Semana do Meio Ambiente, né? Que eu também, a natureza para mim é tudo, né? Eu vivo inserida nela, né? Como todos, mas para mim é um assunto muito, muito emocionante. Então, agradeço muito, muito obrigada.